Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Desta vez volto eu ao painel de moderador, mas continuo bem acompanhado e sempre com os intervenientes do costume. João Rodrigues, seja muito bem-vindo, João. À distância temos o João Pedro Oca, que está também a participar neste programa. Também o João Olá a todos. Está bem, não há aqui nenhum problema, mas teve de votar e fez muito bem, e então por isso mesmo está hoje à distância, até porque estamos numa segunda-feira pós também eleições. Mas nós vamos falar de desporto, vamos falar de Taça da Liga, que acabou por coroar o Sporting como o novo campeão de inverno deste ano. Rubén Amorim começa aqui a encontrar também a sua taça predileta e vence a equipa do Benfica. João Rodrigues, de forma clara, ou seja, o Sporting na primeira parte acaba por estar a perder, vai para o intervalo a perder. Não se pode dizer que tenham sido 45 minutos péssimos do Benfica, mas o Benfica fez os mínimos para estar em vantagem, mas na segunda parte tudo mudou, o Sporting com uma identidade completamente diferente e a conseguir creio eu com todo o mérito, não sei se concordas, vencer a Taça da Liga. Sim, mais uma vez, bom dia. Sim, ganhou com todo o mérito. Acho que não há nada a apontar à justiça da vitória do Sporting nesta Taça da Liga. Quer dizer, o Sporting volta a bater o pé ao Benfica. Tem sido uma época de terror para o Benfica, neste caso. Tem perdido sucessivamente todos os clássicos, frente ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Acho que esteve, primeiro de tudo, muito longe de ser um grande jogo para uma final Benfica-Sporting, muito longe mesmo. O Benfica foi um pouco mais do mesmo. Esteve a vencer com um belo lance de Cebolinha, que é um jogador que até me parece claramente um dos jogadores do Benfica em melhor forma, definiu muito bem. Quem diria, é verdade. Mas a verdade é que o Benfica, sem ser o gol, praticamente não criou uma oportunidade de gol. Eu diria mesmo que não criou uma oportunidade de gol, tirando a situação concretizada por Cebolinha, o que é manifestamente curto, muito curto mesmo. Nós falávamos em off e eu concordo que o Benfica na primeira parte até aparentemente controlou o jogo. A verdade é que o Sporting na primeira parte sentiu muitas dificuldades para criar perigo junto à baliza do Benfica. O Benfica controlou o Sporting, comparado, por exemplo, com aquilo que se passou na Luz, na selva da vitória do Sporting por 3-1, em que o Sporting, digamos assim, aterrorizou o Benfica constantemente com bolas nas costas, com futebol rápido. Desta vez o Sporting, na primeira parte, não conseguiu isso. O Benfica, muito longe de se revelar espetacular, mas pareceu-me eficiente, pelo menos em termos defensivos, mas a verdade é que o Sporting laçadou um pouco na segunda parte e reforço, acho que o Sporting nem de perto nem de longe fez uma grande exibição, mas acho que também isto é sintomático daquilo que é o Benfica neste momento. O Sporting não precisou de acelerar muito, para que vencesse o Benfica com toda a naturalidade, porque a sensação que me passou na segunda parte, sinceramente, e ainda para mais quando o Sporting empata numa altura importante, porque a segunda parte começa e o Sporting empata logo para Gonçalo Inácio. Eu falo para mim, fiquei claramente com a ideia que seria uma questão de tempo até o Sporting ganhar o jogo. Eu acho que foi natural a forma como o Sporting chegou à vantagem. Não remates à baliza, também fica. Exatamente, obrigado. Não sendo avassalador, o Sporting nunca foi avassalador, não foi nem de perto nem de longe um jogo em que criasse muitas oportunidades de gol. Não criou assim muitas, mas foi muito, quer dizer, o Benfica praticamente nem cócegas fez ao Sporting na segunda parte e acabou por ser um belo gol, diga-se, com Sarabia mais uma vez a provar toda a sua classe e frieza em frente a Vlaco Dimos, que acabou por dar uma vitória justa ao Sporting, muito importante a um Sporting que vinha tropeçando no campeonato. Acho que é um Sporting que, olhando para aquilo que fez nesta Taça da Liga, exibicionalmente nem de perto nem de longe voltou àquilo que vinha rendendo até há umas semanas para cá. Na meia-final contra o Santa Clara fez uma exibição apagada e desta vez contra o Benfica não foi um Sporting exuberante, mas as finais são para se ganhar. E aquilo que o Sporting nos tem habituado há 2, 3 anos para cá, principalmente com o Rubén Amorim, é que chega às finais e é uma equipa eficiente. O Benfica é precisamente o contrário, a equipa continua com os mesmos problemas, com os mesmos sintomas muito graves, muitos jogadores em sobrerendimento, opções, se calhar vamos falar já disso, de Veríssimo, para mim quase inexplicáveis, e a verdade é que chegares a uma final e fazeres 2 remates à baliza e mais nada num derby é muito pouco. O Sporting voltou a provar que é muito superior ao Benfica e ganhou com naturalidade. Antes de passar aqui ao João Pedro Oca, João Rodrigues, vou-te fazer a pergunta. Tu que tens uma belíssima memória, lembras-te de uma exibição tão pouco conseguida do Benfica numa final a nível interno? Dificilmente. É assim, o Benfica teve a supertaça, por exemplo, em Aveiro contra o Futebol Clube do Porto, em que perdeu 2-0. Mas olhando para aquilo que o Benfica não fez neste caso, em que marcou o golo e não criou oportunidades, mesmo assim, acho que
consegue estar abaixo ainda dessa supertaça frente ao Futebol Clube do Porto na época passada. Que eu me recordo, a nível de finais nacionais, do que eu vi, acho que é a pior exibição do Benfica numa final, sinceramente. O Benfica literalmente marcou o gol, controlou o Sporting na primeira parte, mas nunca criando perigo, e na segunda parte desapareceu de campo. Portanto, acho que é mesmo desastroso, são números incompreensíveis. Já viram como é que se saca aqui uma boca ao João Rodrigues? É assim mesmo. Ora, João Pedro Oca, quero também ouvir a tua opinião, mas antes de tocarmos no Benfica, vou-te pedir para falarmos um bocadinho do Sporting, porque, efetivamente, se o Sporting não ganhasse esta final, também ficava numa situação complicada, depois de 2 derrotas, uma delas mais comprometedora com o Sporting Braga, com o Benfica a 3 pontos, também podia ser aqui um início de ciclo complicado para Ruben Amorim. E o que é facto é que a equipa teve personalidade para conseguir essa reviravolta no marcador e essa exibição muito convicta no segundo tempo. Achas que há aqui também um fator que pode ter pesado muito esta carga mental, esta carga forte mental que o Sporting tem e que o Benfica nesta altura não tem? Olá a todos. Sim, eu acho que tu usaste a palavra certa. Personalidade, acho que é mesmo a palavra certa. Juntaria também a identidade que o Sporting tem tido com o treinador Ruben Amorim. Eu tinha até escrito para o Bola na Rede, não é? Que alguém teria mais a perder do que a ganhar com esta taça da Liga. E isso notou-se do ponto de vista do Benfica, porque se já havia muitas desconfianças e muito poucas expectativas em relação ao Benfica esta época, elas adensaram-se ainda mais. E do lado do Sporting, se tivesse perdido, de facto seria complicado gerir aquilo que os adeptos já estavam um pouco habituados, que era a perder jogos e sobretudo a perder contra rivais. Ou seja, o Sporting não está habituado já a perder, e ainda bem para o adeptos do Sporting, a perder contra o Benfica, a claudicar contra o Porto, e portanto seria estranho para os adeptos do Sporting perderam a final contra o Benfica, e portanto aquilo que reinou foi a naturalidade. E ao longo de toda a partida percebia-se que o Sporting ia ganhar o jogo e percebia-se que o Benfica mais cedo ou mais tarde iria continuar a vacilar, porque, como o João disse, fez um gol caído do céu e depois nunca mais fez nada, nem deu mostras sequer ao Sporting de que poderia ganhar o jogo, nem aos adeptos. Ou seja, havia uma desconfiança total dos jogadores e percebia-se desde fora que o Benfica nunca conseguiria chegar ao final do jogo a vencer, e que o gol do Sporting seria uma questão de tempo, como foi. Em relação ao Sporting é mesmo essa personalidade, ou seja, a equipa, mesmo a perder por 1-0, mesmo com toda essa desconfiança que estavas a falar, a equipa nunca virou as costas ao jogo, a equipa nunca se desuniu e sempre sabia quais eram os caminhos que tinha que ter para chegar à vitória e vê-lo com toda a justiça. Entrou o Pedro Porro em jogo, que voltou a ser decisivo, é um jogador de facto de outra dimensão para o Sporting, um jogador que está lesionado durante mais de um mês, entra em campo, cria 2, 3 oportunidades de gol e ainda faz a assistência para o Paulo Sarabia, jogou meia hora e acabou por ser decisivo. O Sarabia é um jogador superlativo, que foi o melhor em campo tanto no jogo com o Boa Vista para a meia-final como no jogo com o Benfica, é impressionante. Claramente o homem desta final fora da Taça da Liga, e portanto o Sporting dá de facto mais uma amostra de que está aqui para as curvas, de que venceu, e é preciso dizer isto, 4 dos últimos 5 troféus discutidos em Portugal, portanto 2 taças da Liga, uma supertaça e um campeonato. Quem diria há uns anos que isto era possível? É quase uma pseudo ou mini hegemonia. Eu não gosto de falar de hegemonia, porque a hegemonia acho que é uma coisa que tem de ser durante mais alguns anos, mas o Sporting caminha claramente para isso. A hegemonia do Sporting no futebol nacional, quem diria, repito, há uns anos, e a verdade é que mostra agora para a final da época uma força absolutamente incrível, de que pode ganhar a Taça de Portugal, continuar de facto a lutar na Liga dos Campeões apesar de jogar contra o Manchester City, e já tem 2 títulos, quer dizer, o Sporting vai acabar certamente esta época com pelo menos 2 títulos, Supertaça e Taça da Liga. E eu não diria que isso salva a época, porque o Sporting já levou expectativas muito altas, mas quero acreditar que este Sporting, apesar dos 6 pontos de desvantagem em relação ao Porto, vai estar sempre lá a lutar pelo título, e eu acho que vai aumentar ainda mais a diferença para o Benfica. Portanto, foi claramente o momento certo para o Sporting mostrar que aquelas 2 derrotas com o Braga e com o Santa Clara foram claramente acidentes de percurso, e a equipa certamente se vai galvanizar para aquilo que resta da época, e Mário, com 2 adições que eu acho que vão existir no Sporting, que é o Marcos Erdos e o Slimani, já vamos falar do mercado, mas são de facto 2 bombons que o Sporting pode receber e que poderão ser também muito importantes para aquilo que falta da época. Sim, sem dúvida. Nós estamos a gravar isto no dia do fecho do mercado, portanto podem aqui surgir algumas movimentações. Já se sabe que Tiago Tomás deixa a equipa do Sporting, muito provavelmente pode existir uma ou 2 entradas, como dizia o João, e efetivamente podem ser aqui também ingredientes que podem mexer também muito com o jogo de Ruben Amorim. Ora, João Rodrigues,
Pegando agora também numa questão que me parece importante, é a questão também de olharmos para o momento do jogo. O que é que achas que define esta final? É a entrada de Pedro Porro? Achas que o Sporting já antes disso já estava com o embalo para derrotar o Benfica? Qual é que te parece que é aqui o momento da final? Olha, em relação à final, eu acho que a entrada de Pedro Porro foi muito importante, sem dúvida, mas acho que o momento da final é o gol do empate do Sporting na fase em que acontece. O Benfica, como já falámos aqui, foi para um intervalo a ganhar num jogo longe de ser espetacular, mas em que não tinha havido grandes oportunidades. O Benfica tinha marcado o gol apenas, mas estava a controlar o Sporting, estava com essa sensação de que o Benfica, pela primeira vez, esta época, frente a um rival direto, estava até a controlar o jogo, não com oportunidades, não com trocas de bola incríveis, mas estava a controlar o Sporting. Pareceu-me. E o Sporting começa a segunda parte a marcar, ou aos 49 minutos, o gol de Gonçalo Inácio. Acho que isso foi importantíssimo. As equipas vindo do balneário e o Sporting, logo ali aos 4 minutos, marcado o gol do empate, acho que é o momento-chave, porque é a partir daí claramente que se percebe que o Sporting ficou num patamar muito acima do Benfica e, como eu já disse, acho que se via com naturalidade que o Sporting iria acabar por resolver as coisas nos 90 minutos. O Benfica pareceu não se levantar desse gol sofrido. No lance, Gonçalo Inácio ganha claramente no duelo com Morato, que voltou. Acho que já fez excelentes jogos esta temporada, mas também não parece estar a atravessar o melhor dos momentos. No jogo com o Boa Vista cometeu aquele erro que deu origem à grande penalidade e agora é batido num lance pelo ar, neste caso com Gonçalo Inácio, e a verdade é que o Benfica nunca mais se levantou. E depois, Pedro Porro, também concordo, voltou a provar que é um dos grandes jogadores deste campeonato. Disse há bocado a pouco, eu falei do remate de Sarabia, tenho de falar do passe de Pedro Porro, que é um passe absolutamente sensacional, uma bola super tensa, é um grande momento de futebol. Portanto, acho que acabou por ter muita relevância o Sporting entrar a marcar logo na segunda parte. Foi o indicativo que vinha aí um período de domínio verde e branco. Muito bem, e nós vamos aprofundar aqui a questão do Benfica, e há aqui mais questões que podem ser de facto analisadas, mas antes disso vamos à zona de apostas Betano. Zona de apostas Betano. Ora, a zona de apostas Betano é sobre o Benfica. Benfica vai receber o Gil Vicente. João Rodrigues, um jogo potencialmente perigoso para a equipa de Nelson Veríssimo, porque o Gil Vicente é de facto uma das equipas que joga melhor neste campeonato e o Benfica vem nesta sequência que sabemos, a equipa não está bem. Qual é que é a tua aposta para este encontro? Eu estou tentado a dizer que todos os jogos do Benfica são perigosos neste momento, mas sim, o Gil Vicente é uma das boas equipas deste campeonato. Temos elogiado aqui muito o Gil e acho que nunca é demais. É uma equipa com um futebol muito positivo. É um grande trabalho, de facto, do Gil Vicente. Ricardo Soares, eu acho que o Gil Vicente pode claramente criar problemas ao Benfica no Estádio da Luz. O Benfica é muito intranquilo, sabe-se também da exigência dos adeptos do Benfica. Provavelmente o Benfica vai encontrar um ambiente complicado, até hostil, na sua própria casa. Mesmo assim, quero acreditar que vai haver alguma normalidade e o Benfica vence, mas mais uma vez, sem dar espetáculo, arrisco um 2-1 para o Benfica. E a aposta, a odd Betano para a vitória do Benfica é de 1,26, empate 5,50 e para uma vitória gilista 9,75. João Pedro Oca, do teu lado, qual é que é o teu prognóstico? Sim, eu acho que o Benfica também vai ganhar o jogo, acredito que sim, se de facto uma outra hecatombe o Benfica não ganhar ao Gil Vicente em casa. E acho que vão ser importantes também dos regressos do Otamendi, que não vai jogar com a Argentina, porque também tem um cartão amarelo e portanto está de regresso. O Rafa também já está recuperado da Covid-19 e também eventualmente será de regresso. E nesta altura do Benfica, as ausências fazem a mesma diferença. Ou seja, nós costumamos dizer que nos plantéis grandes sai um entre outro e as coisas acabam por não se notar. No caso do Benfica, não ter Darwin, Rafa e Otamendi ao mesmo tempo, nota-se mesmo claramente, porque há ali jogadores que quando jogam percebe-se claramente que não têm capacidade para estar no Benfica e para serem titulares. E portanto acho que estes regressos vão ajudar ainda mais a equipa e estou muito curioso, como o João dizia, para perceber como é que será a reação dos adeptos a mais esta derrota no Estádio da Luz, a derrota na Taça Liga, como é que será a reação no Estádio da Luz. Estou mesmo muito curioso e na expectativa em relação a isso, porque acho que é um problema generalizado e o Benfica precisa de facto de um abanão. E só para retomar e para acabar, o Benfica só venceu um dos últimos 9 clássicos. Portanto, isto não é só um problema de Nelson Veríssimo, nem de Rui Costa, ou seja, com Vieira, com Jesus, com Rui Costa, com Veríssimo, o Benfica tem claramente estado por baixo nos clássicos e isso é uma coisa que tem que ser analisada. Não, e se me permites, e o clássico que ganhou
É sempre importante ganhar um clássico, mas foi na reta final foi até na última jornada, penso eu, da última temporada. Sim, com o Sporting, 4-3. Quando já nada estava em jogo. Portanto, o Benfica, clássicos a doer, tem sido sinónimo de derrota. A ver, vamos, o que é que vai acontecer neste Benfica Gil Vicente? Do meu lado aposto na vitória do Benfica, mas num jogo com golos para as duas equipas. A ver, vamos, o que é que vai acontecer mais na zona de apostas Betano. Zona de apostas Betano. Ora, aí retomamos a conversa com o Benfica e, João Rodrigues, vou começar por ti. Há de facto muita matéria sempre para analisar nesta equipa encarnada. Vamos começar pelo ponto central, o treinador neste momento, Nelson Veríssimo. Enfim, já começou num sistema de 4-4-2, já estamos aqui a ver uma inversão para um 4-3-3. Há muitas críticas em relação a esta alternância frequente dos sistemas. Nelson Veríssimo já desvalorizou esta questão. Há muitas críticas em relação às opções do treinador no decorrer dos jogos. A entrada de Gil Dias não parece ter acrescentado grande coisa ao Benfica. Lázaro continua a acumular exibições, eu nem queria dizer irregulares, porque efetivamente não têm sido sequer positivas. Há aqui muitos problemas e vêem-se poucos jogadores em forma neste Benfica. Falavas há pouco no Everton Cebolinha, falávamos na questão, nós em off até do próprio Meite, que parece que entrou bem neste papel de número 8, mas são mais as más notícias do que propriamente as boas para o treinador do Benfica neste momento. Sim, acho que... E depois o próprio discurso de Veríssimo não ajuda nada, quer dizer... Não entusiasma, não é? Não entusiasma, e acho que os treinadores têm que ser os primeiros a clarificar os adeptos. Tem esse dever até, e Veríssimo tem feito tudo menos clarificar, quer dizer... Tem havido constantes mudanças táticas, não se percebe bem o que é que Veríssimo quer. Eu acho que, entre aspas, nem o próprio ainda percebeu muito bem aquilo que pretende. E depois, nas suas conferências de imprensa e tudo mais, também não ajuda nada a comunicação do Veríssimo, não tem clarificado absolutamente nada. Tem passado a imagem de um homem que está literalmente perdido, e isso também se nota nas opções, quer dizer, com todo o respeito pelo jogador, colocar Gil Dias no Benfica Sporting numa final, não percebo. O Veríssimo estava à espera de quê? De um coelho da cartola de Gil Dias, não consigo entender, sinceramente. Depois, algumas apostas, e o jogador Lázaro é um jogador que acho que lhe falta muita intensidade mesmo. Acho que acaba por ser completamente engolido num jogo de mínima exigência. Temos agora a questão de Meté, que contra o Boa Vista fez uns minutos interessantes e foi quase tido como o novo salvador da nação encarnada, poderia dar ali um grande 8, acho que fez um jogo interessante. Depois temos a questão também, e acho que ainda não tem conseguido clarificar as coisas em relação a Pizzi, há também já muitas vozes que levantam, há quase duas fações em relação a Pizzi, aqueles que, entre aspas, querem já Pizzi fora do clube, mas também uma grande fação que não percebe porque é que Pizzi joga tão pouco tempo. Depois também a questão do ponta de lança, quer dizer, Yaremchuk, Gonçalo Ramos são dois pontas de lança que claramente não estão em forma. Yaremchuk também penso que muitas vezes é mais vítima do que propriamente réu, mas a verdade acho que tem dado muito pouco ao jogo. Gonçalo Ramos também tarda em confirmar a qualidade que tem e que já vimos várias vezes que tem, principalmente ao serviço das seleções nacionais, quer dizer, e fica complicado, mas Veríssimo lá está, não se tem ajudado. Diogo Gonçalves também é um jogador que claramente tem estado muitos furos abaixo e Veríssimo apostou muito nele agora na Taça da Liga. O João Oca tocou num ponto importante que é verdade, também deveria ter referido, quer dizer, o Benfica não está bem, mas também não teve muita sorte tendo em conta as baixas que teve. Faltou o líder da defesa, Otamendi, e faltaram-lhe Rafa e Darwin. Rafa, ok, podem dizer, também não tem estado particularmente feliz no último mês, mas é Rafa e Darwin são os dois jogadores do Benfica que claramente de um momento para o outro podem decidir no jogo pela sua velocidade, pela forma como uma bola nas costas podem desequilibrar uma defesa. Portanto, o Benfica, que já de si está doente, ficar sem as duas balas, sem os dois jogadores mais rápidos, quer dizer, foi ainda um convite maior a um futebol lento do Benfica. Mas, quer dizer, Veríssimo, olhamos, por exemplo, para o pós-Benfica Boa Vista, em que o Benfica fez um jogo fraquíssimo, e acho que os treinadores não têm que ter medo das palavras. O Benfica fez um jogo muito fraco, e ouvir o treinador dizer que continua a haver uma grande atitude nos jogadores, nos treinos, nos jogos, não tem nada a apontar, quer dizer... Acho que os adeptos não percebem muito bem como é que um treinador, não estou a dizer que o treinador tem que, como se chama dizer, rasgar na equipa, não é isso. Mas a mensagem também acho que não é minimamente essa, quer dizer, passa zero de imagem de exigência para com os próprios jogadores, e o jogador vê o treinador a dizer que não há nada a apontar depois da equipa saber que fez um jogo tão fraco, acho que não é a melhor mensagem. Portanto, há aqui um conjunto claramente de falhanços. A imprensa relata que Veríssimo vai ficar até ao final da época, que isso é quase uma coisa factual. O Benfica também já tem a época praticamente perdida. Mas não tinha antes de Veríssimo chegar. Não tinha, é verdade, mas agora perdeu a Taça da Liga, já estava fora da Taça na Liga dos Campeões, quer dizer... Faz-te sentido que o Benfica abdique de uma temporada a meio, tendo Taça da Liga, estando na Liga dos Campeões e efetivamente está na luta, pelo menos pelo segundo lugar do campeonato?
Eu bem sei que é complicado nesta fase da época e que a época já lá está quase perdida, apesar de haver Liga dos Campeões ainda, um treinador de renome pegar no projeto. Mas também faz muita confusão, como num clube como o Benfica, praticamente esteja a passar esta imagem de a época está perdida, ok, vamos fazer aqui uma espécie de gestão corrente até final, são mais 4 meses. Dá muito essa ideia e mesmo o discurso deveria ser, acho que é desmotivador. Quer dizer, o Benfica é sinónimo de desmotivação neste momento, olha-se para os jogadores. Acho que cada jogador, do treinador, se vê que as pessoas sentem que a época está perdida e que está ali a haver uma espécie de gestão corrente. E acho que isso vai levar a que o Benfica perca ainda mais jogos, perca constantemente pontos. E acho que o Benfica, se não sofrer um grande abanão, tem tudo para fazer uma segunda volta penosa e cair muito mais ainda. E depois todo o ruído que vemos em volta do Benfica permanentemente também não ajuda nada. O clube está completamente sob brasas e acho que isso é extensível a tudo, ao balneário. João Pedro Boca, antes de começarmos o programa estavas a falar-me de um elemento em particular que efetivamente não te agradou na equipa do Benfica, Yaremchuk. Quero que desenvolvas esse... Pensei que és de Luís Filipe Vieira. Isso fica para outras contas, para a questão da figura e do fora de jogo. Sim, eu acho que o Yaremchuk, quer dizer, custou 17 milhões de euros mais caros da história do Benfica, que vinha com créditos de goleador, um avançado de seleção ucraniana, com golos também nos campeonatos que estava a jogar. Bem a época até. E começou bem a época e era um jogador que na altura dizia-se muito, e eu ouvia também por parte de gente do Benfica, que o Jorge Jesus não conseguia passar muito bem a mensagem, porque até por uma questão de comunicação, que o jogo avançado ainda não estava no ponto. O Jorge Jesus dizia muitas vezes isso, mas quer dizer, o Yaremchuk acrescenta muito pouco ao jogo do Benfica. Eu não sei se é questão de ser vítima ou não, mas é assim, as características deles não se adaptam de todo àquilo que o Benfica quer fazer. E é assim, se é um avançado da área, a bola não chega à área. Se é um avançado que pode vir de facto buscar jogo, tocar a bola, abrir espaço para os colegas, ele também não faz isso porque não são as características dele. Assim, às vezes é quase que o menos um em campo, não é? E depois é sempre o primeiro a sair ou sempre um dos primeiros a sair. O Gonçalo Ramos é um avançado diferente, mas também, como disseste, não está nos seus melhores índices de confiança e, portanto, falamos muito dos 17 milhões pagos pelo Sporting, ou 16 pelo Paulinho, mas eu acho que o Paulinho é um avançado que empresta muito mais ao jogo e dá muito mais ao jogo e adapta-se muito mais àquilo que são as características do futebol português e ao jogo do Sporting do que o Yaremchuk do lado do Benfica. E até aí tu vês uma questão de planeamento, ou seja, o Ruben Amorim, por muito casmurro que às vezes possa ser e possa apontar-se esse defeito, que para mim não é um defeito, ele criou o Paulinho porque o Paulinho se encaixava nas características de jogo do Benfica. E o Benfica diz o Yaremchuk para quê? Quer dizer, que o Yaremchuk ainda não conseguiu adaptar-se, diria, a qualquer sistema. Talvez com aquele sistema de Jorge Jesus beneficiava mais, e foi do facto de Jorge Jesus que o foi buscar, mas com o Nelson Veríssimo ainda não vimos um Yaremchuk interventivo no jogo e capaz de resolver jogos. E é isso que se espera de um avançado. Mas também não temos visto o Yaremchuk, nem temos visto de absolutamente ninguém. Quer dizer, o Diogo Gonçalves foi uma aposta claramente falhada nestes 2 jogos da Taça da Liga. O jogo esteve completamente desaparecido do jogo. O Paulo Bernardo num jogo é titular, também não faz um bom jogo, no outro nem sequer entra. O Pizzi, que supostamente era um jogador que consegue ter bola, com características de jogador experiente, que consegue fazer os colegas jogar, é um dos jogadores menos utilizados, é sempre a última opção de Nelson Veríssimo. Portanto, não se consegue perceber aqui uma série de coisas e eu acho que o João disse tudo aquilo que eu queria dizer. Não vale a pena de facto estar a bater mais no ceguinho entre aspas, mas em relação à posição de Nelson Veríssimo já se percebeu que não criou impacto. O Benfica não joga melhor nem de perto nem de longe do que aquilo que acontecia com Jorge Jesus, ou seja, mesmo assim o Benfica de Jorge Jesus até era um bocadinho mais perigoso e até me pedia um bocadinho mais medo. Pior. É isso, ou seja, o Benfica antes até metia um bocadinho de mais medo aos adversários. Eu agora não acho, não vejo um adversário, mesmo o Gil Vicente amanhã vai jogar à Luz, não terá muito medo do Benfica, quer dizer, terá muito mais confiança porque acha que vai encontrar um Benfica desconfiado e é isso que tem acontecido. Ou seja, eu acho que do ponto de vista de gestão está um erro incrível. Eu percebo que se fosse dado espaço ao Nelson Veríssimo, mas já se percebeu que ele não criou impacto em nenhum setor e, portanto, o Benfica tem de preparar naturalmente o futuro, mas preparar o futuro com pés e cabeça e dando algumas luzes aos adeptos do ponto de vista estrutural, que é uma coisa que não tem acontecido. Ou seja, tu não sabes como é que vai acabar esta época, nem sabes como é que vai começar a próxima. É uma total neblina. João Pedro, desculpa interromper-te, mas estás a falar em termos de preparação para a próxima época. Podes até olhar para o outro lado da segunda circular. O Sporting preparou a próxima época já com o treinador que queria. Ou seja, Ruben Amorim entrou numa fase já final da temporada e Ruben Amorim teve tempo para olhar para o plantel, para fazer testes e depois iniciar a temporada como quis.
porque é que o Benfica não aposta nisso? É porque já tem uma ideia de quem será o treinador no final da época? Não, eu acho que não tem ideia, nenhuma. Eu acho, e falámos disso quando o Nelson Veríssimo entrou, que lhe iria ser dado espaço e lhe iria ser dada a confiança para ele mostrar o que vale. Eu não estou a dizer que ele já passou o prazo de validade, não estou a dizer isso, mas não criou impacto nenhum imediato, em nenhum setor, nem do ponto de vista tático, nem do ponto de vista de gestão de balneário, nem do ponto de vista, como o João falava, de mensagem para os adeptos. Portanto, ou ele muda essa postura e as coisas começam a correr bem, ou então na minha opinião, uma aposta falhada. E nessa altura, estavas a dizer, Mário, o Sporting até falhou os objetivos, ficou em quarto lugar, as coisas correram mal, mas havia um processo, havia um caminho que o Sporting queria seguir e acabou por ter as suas mais-valias. E neste caso, eu acho que o Benfica não tem um caminho, e isso obviamente não culpa o Benfica com a dimensão que tem, cria mesmo muita desconfiança, e eu acho que o Benfica pode ter ainda mais a perder até ao final do campeonato. Eu não digo perder objetivos, esses já estão claramente perdidos, mas imagina que continua a perder jogos em Catadupa, imagina que continua a fazer esse tipo de exibições, apesar de estar a 3 pontos do Sporting, mas eu acho que a continuar assim, acredito que o Sporting vai disparar muito mais do que a aproximar-se do Benfica. Sim, e porque há campeonato a decorrer, também houve um jogo também importante, neste caso o Futebol Clube do Porto, que continua na liderança, continua firme na liderança e efetivamente acaba por ser o candidato número 1 a ganhar neste momento a Primeira Liga, porque tem essa vantagem perante o Sporting. Vai haver clássico, claro, e aí as coisas podem mudar, mas sem dúvida temos de olhar para estas contas, ou seja, a conta do segundo e terceiro classificado, que neste momento há um Benfica a tentar lutar com o Sporting. Há também um Braga em crescendo, mas ainda de forma muito rudimentar. E depois temos o Futebol Clube do Porto, que vai estando na liderança. João Rodrigues, o Futebol Clube do Porto volta a vencer. Eu vou-te pedir uma análise mais genérica a esta exibição do Futebol Clube do Porto perante o Marítimo, que acaba por vencer em serviços mínimos, mas porque eu quero aqui algo mais de ti. Não é só a análise do jogo, é também tudo o resto. Ou seja, um Futebol Clube do Porto, pela primeira vez sem Luís Dias, pela primeira vez sem o jogador mais influente do campeonato, acho que isto é factual, e também a forma como Sérgio Conceição lidou com essas críticas, ou seja, com essa baixa. Aliás, Sérgio Conceição perde o melhor jogador e não se coibiu de deixar umas farpas para alguém que faz essa gestão no Futebol Clube do Porto, ou seja, para a própria SAD. Se me permites, não quero imiscuir no guião do programa, mas até despacho, no bom sentido, já o meu lado positivo da semana, que é para Sérgio Conceição, porque acho que Sérgio Conceição tem sido, neste aspecto, quase um mártir. Quer dizer, dá a ideia que isto é quase, sei lá, uns jogos sem fronteiras. Sérgio, tenta agora ser campeão desta forma. Sérgio, tenta agora ser campeão sem este. Sérgio, tenta ser campeão sem este. Quer dizer, Sérgio Conceição tem sido posto à prova constantemente, agora sem Luís Dias. Nós falamos aqui durante semanas sobre ele. É uma pena perdermos um jogador deste nível. Era inevitável que ele acabasse de sair do futebol português. Mas eu fiquei muito surpreendido de ele sair já. Chamem-me ingênuo se quiserem. Eu queria acreditar que ele só sairia no fim da época. Fiquei quase espantado ele sair agora. O Futebol do Porto transmite claramente a ideia de que, a nível de contas, a situação ainda está muito longe da ideal para ter que se, apesar de ser um negócio de milhões, o grande negócio até deste mercado de inverno, a verdade é que o Porto passa a minha imagem deve estar muito aflito a nível de contas, porque era claramente o grande ativo da equipa de Sérgio Conceição, e eu percebo Sérgio Conceição, quer dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. Acho que Sérgio Conceição não perdeu a postura, mas acho que fez bem em mandar este recado, quer dizer, também, ainda mais Sérgio Conceição, que normalmente dá sempre a sua opinião, justiça lhe seja feita para o bem ou para o mal, raramente se inibe dizer o que é que seja, e acho que é claramente um homem desiludido com a saída de Luís Dias, não tenho a menor dúvida, continuo a achar que o Futebol Clube do Porto, neste momento, é o grande candidato a ser campeão, mas quer dizer, estás a fazer uma coisa absolutamente tremenda e em janeiro, do nada, de um momento para o outro, vês sem o teu melhor jogador. Não há, dificilmente algum treinador do mundo vai concordar com isso, e eu percebo as críticas de Sérgio Conceição, que disse que quando não há planeamento as coisas podem acontecer. Eu acho que Sérgio Conceição tem feito um trabalho absolutamente incrível no Porto, olhando para aquilo que ele tem ganho e para aquilo que lhe tem dado. Acho que é quase um caso único, porque o Futebol Clube do Porto constantemente tem perdido alguns dos seus melhores jogadores. Raramente, quer dizer, nós lembramos do Futebol Clube do Porto com o Lopetegui, também com o Nuno Espírito Santo já não tanto, mas com o Lopetegui, por exemplo, houve investimentos brutais, também foi por causa disso que o Porto entrou sob a alçada do fair play financeiro. Sérgio Conceição tem feito autênticos milagres, esta época em que o Porto tem jogado melhor futebol com Sérgio Conceição, e agora do nada vê-se privado do seu fantasista. É claramente um homem que deve estar magoado.
PP é um substituto à altura? Lá está, a altura será complicado, mas achas que pode dar garantias? É assim, substituir Luís Dias é um jogador quase único no futebol português. PP são os meses, eu diria de cadas que não, porque PP demorou a assentar. A verdade é que PP tem realizado boas exibições nos últimos tempos, sempre tem sido chamado, os jogos contra o Benfica, por exemplo, esteve muito bem. É um jogador diferente de Dias, quer dizer, Dias tem uma capacidade de improviso, de repentismo que mais ninguém no futebol português tinha, portanto, uma substituição direta parece-me complicado. Mas acho que este Futebol Clube do Porto, lá está, a máquina está muito bem oleada em relação ao jogo ontem com o Marítimo. Esteve longe de fazer um grande jogo, não fez. Aliás, foi um Marítimo interessante, aquilo que se apresentou no Dragão, diga-se, um Marítimo a jogar aberto, não meteu o autocarro, como costuma dizer. O Porto foi eficaz, porque falámos que o Benfica Sporting teve poucas oportunidades, o Porto Marítimo também teve muito poucas oportunidades de golo. O Futebol Clube do Porto marca 2 golos e tem mais 2 oportunidades. É um Porto muito eficiente, mas é um Porto, a máquina está oleada, portanto, parece-me que para ser campeão poderá ser o suficiente. Agora, Sérgio Conceição, quer dizer, neste caso, todo o meu respeito, porque continua a fazer milagres, claro que continua a ter excelentes jogadores à sua disposição, mas isto é um rombo complicado de gerir no balneário. Perder do nada ao seu melhor jogador, certamente Sérgio Conceição não estaria a contar com isto. Notou-se alguma surpresa da parte do mesmo, mas ele é perito em fazer das tripas coração e das adversidades forças. Portanto, acho que vai ser algo mais para agremiar ainda mais o balneário e mostrar à SAD, neste caso, que mesmo com tanto acidente de percurso consegue ser campeão. João Pedro Oca, vou-te pedir 2 coisas. Vou-te pedir que faças aqui também uma análise mais genérica a esta exibição do Futebol Clube do Porto e à saída de Luís Dias, e também que me des o teu momento mais e menos da semana. É possível? Sim, claro. Em relação ao Luís Dias, e eu também concordo absoluto com o João, acho que o Sérgio Conceição foi uma espécie de 2 em 1, além de ter ficado a 9 pontos à condição do Sporting e a 12 do Benfica, portanto mais uma vitória, mais uma, o Porto já vai em 15 vitórias seguidas para o campeonato, absolutamente incrível, deu de facto uma amostra daquilo que deve ser a comunicação, que é, não temos de estar a tirar a areia para os olhos de ninguém, dos adeptos, sobretudo, que é, eu estou descontente com a venda do Luís Dias, porque faltou, e ele disse estas palavras, faltou, na opinião de Sérgio Conceição, planeamento, ou seja, tem de haver planeamento e evolução dos objetivos. E é claramente uma dica para a SAD e, na minha opinião, muito bem nada, que ele já tinha dado em relação ao Sérgio Oliveira quando saiu, que disse desportivamente foi mau. E o Porto, no Rajada, perde o Corona, que é ok, podia estar por escrito, mas foi o melhor jogador dos últimos campeonatos, o Sérgio Oliveira e o Luís Dias. Portanto, perde um elemento que desequilibra qualquer jogo e que já deu muitos pontos ao Porto, não diria sozinho, mas a partir daquilo que é a sua capacidade individual. Portanto, eu concordo com o João, acho que ainda assim é suficiente para o Porto continuar nesta cena de vitórias, porque tem um plantel com muita qualidade e tem um treinador que de facto consegue agregar muito aquilo que é a equipa, mas é uma perda muito grande e prova claramente que o Porto financeiramente precisava mesmo desta venda, mas do ponto de vista desportivo é mau, e há aqui claramente uma divergência em relação àquilo que é a SAD e em relação àquilo que é o treinador, ou seja, eu quero acreditar, por seja, quando estão dizer isto, é porque lhe tinham prometido que ele poderia ficar ou que só seria vendido pela cláusula de rescisão, e a verdade é que não foi isso que aconteceu, e portanto Sérgio Conceição, quando quer mostrar insatisfação, mostra e mostra publicamente. Às vezes isto pode ser mau para ele, mas às vezes é bom, e pelo menos desmistifica aquilo que é a comunicação de futebol, que eu acho que é importante, e aquilo, por exemplo, não tem acontecido com o Nelson Veríssimo, como falávamos há pouco. Em relação ao momento menos da semana, só dar uma nota sobre este aparecimento, reassurgimento do Luís Filipe Vieira. Foi de facto impressionante as imagens que se viram, com cerca de 40, 50 polícias à volta do ex-presidente, enfim, parecia quase que estava a sair de uma prisão. Eu estava lá e não eram assim tantos os adeptos que estavam a insultá-lo, eram alguns. Eu percebo a parte do trabalho das forças de segurança, acho que não fizeram bem, porque escoltaram o ex-presidente para evitar alguns problemas, mas eu também não percebo, e certamente tem um significado, esta presença do Luís Filipe Vieira, ou seja, é uma pessoa que nunca tinha aparecido publicamente em lado nenhum. Ele, quando vai votar, eu não sei se vocês se recordam, ele tinha dito que ia estar perto do clube, ia estar vigilante e que podia aparecer no final de 2021 e no início de 2022, foi isso que aconteceu. Agora resta saber quais é que são os próximos episódios de Vieira no Benfica, que é uma coisa que está muito presente. Colocou lá um elemento da sua confiança na SAD, que é o Pires Andrade, tem lá muitos dos seus antigos vice-presidentes ainda na direção de Rui Costa. O Rui Costa é um exemplo disso, é uma pessoa que transitou da anterior direção, portanto a sombra de Vieira continua e tenho a certeza que não será muito proveitosa para aquelas pessoas que lá estão ainda na SAD do Benfica. Em relação ao momento mais, e permitam-me de facto a exceção, mas eu tenho que a dar, o Rafael Nadal foi absolutamente incrível.
21 grandes slams. Eu sei que isto é um problema de futebol, mas o exemplo que ele deu a nível de força, a nível de mentalidade é absolutamente incrível, e o que ainda mais me surpreendeu e pela positiva foi o facto de, a partir do momento em que o Nadal ganha o 21º Grand Slam e torna-se o maior de sempre, os dois rivais, Djokovic e Federer, apressam-se a dar-lhe os parabéns, a mandar-lhe mensagens de apoio. Eu acho que isto é que deve ser o desporto, e continuamos sem ver isto no futebol, sobretudo em Portugal, e eu acho que é um ótimo exemplo. João Pedro, o maior elogio que eu te posso dar é que porque essa seria a minha figura e o meu fora de jogo. Portanto, estamos 100% de acordo num lado e no outro. Não precisamos. João Rodrigues, já tinhas adiantado o teu mais, que era o menos. Sim, o menos é varíssimo, também já batemos aqui muito no varíssimo, mas é o meu menos, quer dizer, para já ainda não justificou minimamente a aposta. O Benfica está a jogar pior. Perdeu a Taça da Liga, começou logo por perder frente ao Futebol Clube do Porto, tem somado exibições de muito pouca qualidade e não se figura nada de bom, e o João Oca tocou neste ponto o Luís Filipe Vieira. Eu também estou muito curioso para ver se Vieira vai passar a ser uma espécie de assombração em quantos mais jogos do Benfica vai aparecer. E não sei, eu até fico com a sensação que lhe deve dar algum gozo, ele sentir que aparece e que deixa todo o universo do Benfica a tremer, que é mesmo o caso, quer dizer, mal ele apareceu, tornou-se quase uma imagem viral, ver Luís Filipe Vieira ali, e é claramente, como costuma dizer, o elefante na sala, Luís Filipe Vieira, claramente. É algo que ainda assombra muito o Benfica, tem lá vices dele, o próprio Rui Costa acompanhou o Vieira durante anos. Não sei como é que o Benfica vai descalçar esta bota, sinceramente. Acho que está aqui pano para mangas para os próximos aninhos. O Benfica tem aqui uma bela de meia empreitada para resolver. Ora bem, e nós temos de resolver também o final deste programa, que é agora. João Rodrigues, muito obrigado. João Pedro Oca, à distância também o meu obrigado por estares connosco. Nós voltamos, abraço, obrigado. Claro, quarta-feira com um programa com convidado, portanto estejam atentos também aqui ao nosso programa para saberem qual será o novo nome, depois de termos tido o Costinha na semana passada. Um grande abraço a todos, já sabem, continuem a acompanhar-nos, subscrevam o canal, acompanhem-nos seja no YouTube, seja no Spotify. Fiquem bem e até quarta. Programa patrocinado por Betano.